Então, vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite a todos, todas e todas. Me chamo Eduarda Mendonça. Sou estudante de licenciatura em Pedagogia pela UFOPA. Sou também coordenadora do coletivo de estudantes com deficiência Rodrigo Pantoja. Sou mulher autista. E eu sou a... E eu sou quem vai direcionar essa roda de conversa hoje. Primeiramente, agradeço muito a presença de todos, em especial de nossas convidadas, Brenda Lima e Milena Silva. Eu irei contar, primeiramente, eu vou fazer a minha breve descrição. Eu sou uma mulher negra, de estatura baixa. Eu estou utilizando óculos de grau, um fone de ouvido rosa. Estou utilizando também um vestido de manguinha com a temática de onça e meu cabelo é curto. Vou fazer a introdução da fala das nossas convidadas. Nossa primeira convidada de hoje é nossa queridíssima Brenda Lima. Ela é engenheira de pesca, especialista em gestão de recursos naturais pela Universidade Federal Rural, que é a UFRA. É mestra em oceanografia e acompanhante de aluno com deficiência da Rede Municipal de Educação de Ananindeua, Pará. Ela é paratleta de badminton. Só um minuto. Oi, amor. Não sei, amor. A tia tá ocupada agora. Depois falo com você. Desculpa, minha sobrinha que estava falando aqui. Continuando, ela é paratleta de badminton e atuante em projetos de sustentabilidade e protagonismo feminino pelo Pará. Irena, pode ligar a câmera, por gentileza? E se apresentar, querida. Boa noite, eu sou a Brenda. Eu fiz uma pequena introdução, não sei se você quer que eu faça agora, aquela. Ou é só para dar um oi? Você pode fazer sua descrição, querida. Ah, ok. Eu sou a Brenda, eu sou negra, sou uma mulher com deficiência. No meu caso, meus cabelos são cacheados, ora curtos, ora longos, no momento está longo. Porém, na apresentação que eu fiz, eventualmente aparece meu cabelo curto. Meus olhos também são na cor castanha escura. Eu estou trajando uma camisa azul bebê. Eu tenho 1,39 m de altura, mas há controvérsias entre mim e o Detran. E, bom, a minha deficiência se dá devido a um desgaste, uma fratura que eu tenho no quadril, na região direita, que faz com que eu manque ao andar. Então, para resguardar minha coluna, eu utilizo uma muleta canadense. Você está conseguindo me escutar bem? Oi. Sim. Opa, voltou. Aqui, voltou. Tá, tendo uns problemas técnicos, mas muito obrigada pela sua apresentação. E a nossa outra convidada é a nossa queridíssima, que já ajudou a gente muitas vezes aqui no coletivo, nossa queridíssima amiga Milena Moraes. A Milena, ela é uma ativista incansável pelos direitos das pessoas com deficiência. Ela é uma atleta paralímpica e estudante de Direito na Universidade de Brasília, a UNB, e utiliza suas vivências para promover acessibilidade e inclusão em diversos espaços acadêmicos e políticos no Brasil. Milena, poderia fazer sua autodescrição?
Olá, boa noite a todos, todas e todos. Sou uma mulher parda, cis, meu tom de pele é pardo, meus cabelos são ondulados, que são amarrados, curtos, e estou utilizando uma argola. Meu óculos é no formato de gatinho, na cor marrom. Estou com um casaco na cor creme, que tem um desenho de um unicórnio branco com preto. Estou utilizando uma calça preta e estou sentada numa cadeira de rodas, a qual utilizo para me locomover. E minha deficiência é a deficiência múltipla. Eu tenho deficiência física e intelectual, que foi causado por negligência médica na hora do parto. Excelente, amiga. Muito obrigada pela sua descrição. E, primeiramente, irei fazer uma breve contextualização sobre a importância da nossa roda de conversa. A nossa roda de conversa, ela é importante por conta da visibilidade que é necessário ter para o público de pessoas com deficiência. É muito importante discutirmos sobre isso, pois nós vivemos em uma sociedade extremamente capacitista, extremamente preconceituosa, e que vê a figura da pessoa com deficiência pela figura mais frágil, a figura mais, como posso falar, uns termos que já ouvi utilizar, coitadinhos, não pode fazer isso. E é necessário que nós mostremos que sim, nós somos capazes de fazer isso. Somos capazes de ir na universidade, de fazer direito, de fazer pedagogia, fazer todas as áreas que a gente puder fazer. E é muito importante também nós sermos vozes ativas. E a minha alegria principal também é ver que na nossa mesa de conversa tem pessoas com deficiência e sem deficiência, no caso, que está na conversa aqui no Meet. E isso é muito importante. É importante para que as pessoas sem deficiência também possam ver como é a nossa experiência enquanto mulheres com deficiência. E a nossa roda de conversa, ela não é somente para mulheres. Vamos representar todos, mulheres, homens, pessoas não binárias que têm deficiência. E a melhor parte é que são de 3 áreas de diversidade distintas: o UFRA, o FOPA, o NP, e isso mostra o quão importante nós discutimos sobre esse tema. E os objetivos principais da nossa fala é a questão da promover o diálogo, a troca de experiências e visibilidade das vivências das mulheres com deficiência no ambiente universitário. Antes de passar a fala para nossas convidadas, tem algumas orientações. As perguntas serão realizadas no final das falas das convidadas e serão feitas pelo chat. Aí, caso quem queira falar, só se pronunciar no chat. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Nenhuma pergunta pode ter nenhum conteúdo de passe capacitista, discriminatório, preconceituosa. E para os participantes, vocês terão agora o tempo livre para responder as perguntas. Primeiramente, como foi o processo de entrada na universidade. Segundamente, quais foram os principais desafios e barreiras enfrentados na sua entrada na universidade e permanência atual? Quais foram os apoios e facilitadores encontrados? As suas experiências de superação e conquistas? Importância da representatividade de vocês? E quais são as sugestões de vocês e demandas para uma universidade mais inclusiva no ponto de vista de vocês? Além, é claro, de apresentarem casos de resistência e resiliência no ambiente acadêmico. Quem gostaria de começar? Milena, Brenda, fiquem à vontade.
Pô, eu posso começar, então. Se tudo bem, Perfeito, então. Helena? Só um momentinho. Eu vou aqui só Ok. clicar aqui para colocar o vídeo. Ai, meu Deus. Só um momento. Ok? Ai, meu Deus. Brenda, você poderia entrar comigo lá no WhatsApp rapidinho, por favor? Sim. Bom, como tá com a dificuldade para colocar o slide, eu vou tentar colocar aqui do meu computador, mas só que aí não vai dar, porque Então, não nós tem podemos mais fazer o tempo. seguinte. Então, nós podemos fazer o seguinte. Eu Ah, vou ler olha, novamente e... Só um minuto. conseguiu? Conseguiu? Só um momento que eu tô ajustando o som. Você consegue me ouvir? Sim, consigo. Então tá bom, vou tentar colocar aqui na minha apresentação. É, olha, dá pra ver bacana. Então, é isso, eu posso começar? Pode sim, fique à vontade. Obrigada. Bom, como vocês sabem, eu sou a Brenda, né? Mais conhecida como Brendinha. E esse é meu perfil pessoal. Basicamente, os meus interesses e afinidades estão nesses microquadros, onde é possível ver um raio-x onde descreve em imagem perfeitamente o que eu disse, né, em termos de desgaste do meu fêmur e fratura, né, do lado direito do quadril. E a imagem abaixo sou eu utilizando uma muleta, que me ajuda bastante a caminhadas longas ou situações mais pesadas. E aí tem os meus interesses como pessoa, como cidadã. Eu gosto muito de praia, eu gosto muito de viajar, conhecer novos lugares. Gosto de carimbó, de reggae. Tem uma imagem aí que me representa muito, que eu viajei para o Peru recentemente, alguns meses atrás, e foi a maior felicidade de todas, e foi justamente com o recurso da minha bolsa de mestrado que eu consegui realizar esse feito. Obrigada, CNPq. E lá eu pude conhecer uma nova cultura, pude estar num ambiente diferente da Amazônia, que é o ambiente desértico. Também tem a Amazônia, mas também tem esse outro lado, né? Perto, mais próximo dos Andes. E eu pude realizar também um sonho de remar, no Oceano Pacífico. Foi uma situação muito incrível e é por isso que eu acordo todos os dias, é para ver esse tipo de situação, viajar, conhecer novas culturas. E também, infelizmente, né, eu sou uma torcedora do Paysandu Esporte Clube, praticamente uma sofredora.
Mas é isso, essas são as minhas afinidades mais fortes. Bom, agora no âmbito acadêmico, né, que aprofundadamente, eu sou bacharel em engenharia de pesca, para quem ainda não conhece. Eu me formei pela UFRA de Belém em 2022. E lá eu descobri a minha paixão por sustentabilidade, pelo meio ambiente, pela causa animal. Surgiu também uma preocupação iminente, que é a crise climática, que nós enfrentamos a cada dia mais evidente, principalmente por conta do calor. E tudo isso foi agregando dentro das minhas afinidades e interesses no curso de graduação de engenharia de pesca, que abriu um leque de possibilidades para mim. Inclusive, no slide aqui vocês podem estar observando um tipo de sistema aquapônico que eu desenvolvi no segundo semestre, e foi quando eu realmente pensei, sim, é isso que eu quero fazer da minha vida. E também sou especialista em gestão de recursos naturais pela UFRA de Tomé Açu. Formei recentemente também, de 2023 a 2024. Foi, assim, um curso que me expandiu ainda mais, porque eu pude ter conexões diferenciadas e mais alinhadas com os meus objetivos, com os meus alinhamentos, né, em termos sustentáveis, em termos de produção, de agricultura familiar, de toda essa questão mesmo que tange a terra, os recursos hídricos, que é a minha especialidade. E, enfim, aprendi diversas situações, tive a oportunidade de ter muitos conhecimentos e experiências, fazer viagens, visitas técnicas, foi muito interessante. E agregou muito ao meu desenvolvimento acadêmico e profissional. E também estou concluindo, né, o mestrado em oceanografia pela UFPA de Belém, e que cada vez mais se determina mesmo o meu nicho no mundo, que é preservar, cuidar e lutar pelos nossos recursos naturais, pelo nosso bem mais essencial, que é a água, né, os recursos hídricos e toda essa questão sustentável. Dentro das imagens é possível me ver em sala de aula apresentando, no laboratório desenvolvendo a minha pesquisa de qualidade de água nas praias de Mosqueiro. E também, no âmbito acadêmico, eu descobri uma outra paixão, que é o esporte, o badminton, no qual eu fui campeã da Superliga de 2022, no Paradesporto, né, no badminton. E foi aonde até eu conheci uma das precursoras dessa iniciativa, a Liliane Xingu. E, assim, eu me descobri com muito mais saúde, muito mais disposta, com essa questão do esporte introduzida na minha vida, melhorou meu rendimento acadêmico. E foi uma experiência incrível estar ali no ambiente de competição, tudo fair play, é adorável. E tudo isso eu devo às universidades, à UFRA, à UFPA. E, dando seguimento, também temos aqui o âmbito profissional, né, onde eu sou acompanhante de alunos com deficiência da rede pública de Ananindeua, lotada na SEMED, né, Secretaria de Educação de Ananindeua. E também já tive uma experiência de ser tesoureira do conselho escolar, nesse biênio de 2023 a 2025, onde eu
estive assim, intimamente relacionada com questões fiscais, compliance da empresa, e assim, fez eu ter muito trabalho, mas compensação, eu acredito que eu tenha evoluído exponencialmente em termos profissionais, amadurecimento profissional. Eu agradeço até a gestora, que eu acredito que ela esteja aí olhando isso. Muito obrigada, Milene, pela oportunidade de mostrar o meu trabalho. Graças a Deus deu tudo certo. Eu entreguei as contas, prestação de contas. E, bem, também trabalho com pesquisa na UFPA. Como eu já havia dito antes, eu trabalho com qualidade de água e, como vocês podem ver nos quadros inferiores, tem todas as atividades de oceanógrafa que eu tenho exercido, né? Topografia, de perfil praial, a própria microbiologia também da qualidade de água, para saber se aquela praia é própria ou não para banho. E também tenho iniciado novos projetos sustentáveis na escola que eu trabalho, né, no município, o Elciane Barbalho, que me permite desenvolver com as crianças, de forma inclusiva, a sustentabilidade, o plantar, a, o lidar com a terra. Eu percebo que as crianças, principalmente as com deficiência, né, com algum grau de autismo ou, enfim, diversas, elas se sentem melhor nesse ambiente mais natural, pegando na terra, quem não tem sensibilidade a isso, né? Plantando, sabendo de onde vem aquele alimento que ela tanto gosta, aquela frutinha que ela gosta. E isso é muito gratificante para mim, para o meu trabalho, para tudo isso, toda essa construção que eu venho fazendo ao longo da minha trajetória pessoal e profissional também. E tem aí o exemplo, né, de uma aluna nossa plantando, nosso orgulho. E eu sou muito feliz fazendo isso que eu faço. Quero continuar cada vez mais dentro da educação ambiental, dos estudos oceânicos, de rios, para cada vez mais a gente agregar para a comunidade, entregar para a comunidade conhecimento, consciência ambiental. E, assim, para mim, é a base que vai garantir nosso futuro, por isso que faço questão de fazer esse trabalho com as crianças. Esse é um pouco do meu perfil pessoal, acadêmico e profissional. Muito obrigada pela atenção. Agradeço também o espaço de fala, o tempo de fala. E é isso. Obrigada também pelo coletivo de estudantes com deficiência da UFOPA. Muito bom essa iniciativa, muito boa. Estou muito feliz de estar participando. E é isso. Muito obrigada pela a sua fala. Complementando a sua fala, eu gostaria de pedir para a senhora responder enquanto a senhora, como pessoa com deficiência, como é que foi a senhora entrar na universidade? Como é que foi todo o processo dentro da graduação, da pós-graduação, todas as dificuldades que você teve? Mas, assim, a sua visão de resistir em um ambiente que, infelizmente, não foi preparado para a gente. Bem, o meu ingresso na universidade, na UFRA, primeiramente na UFRA, eu entrei em 2016. Nesse ano, infelizmente, não tinha cota, tive que entrar por ampla concorrência. Mas deu tudo certo, eu entrei. E no outro ano, no ano seguinte, já aderiram as cotas.
que eu acredito que tenha sido, inclusive, uma reclamação minha, mas que bom que a UFRA evoluiu nesse quesito. Já na especialização, acredito que tenha sido também por uma cota, e na UFPA também. Entrei utilizando a minha cota, que eu prezo muito por utilizar e faço questão que os meus amigos acadêmicos utilizem e façam uso desse recurso para nos incluir, né? E ele é muito bem-vindo. Assim, o processo em si, acadêmico, ele é um pouco desgastante, mas eu tive amigos que salvaram todo o processo, assim, estavam ali também, sofrendo comigo, apesar de meus amigos não terem, assim, uma deficiência, a maioria deles, mas apresentam dificuldades em outros âmbitos, nos quais eu não apresento, e aí a gente acaba se complementando, né? Então, por eles, eu sempre me senti incluída, sabe? Eu nunca fiquei sozinha, procurando alguém para fazer um trabalho, por exemplo, que acontece, né? Claro que nem tudo são flores, eu encontrei sim capacitismo, onde uma vez eu já fui selecionada para participar de uma pesquisa embarcada num navio pelo Atlântico Norte. Fui selecionada e tudo, mas o coordenador de lá, ele disse que não era, que ele não ia autorizar a minha participação. E eu fui lá com ele e falei assim, olha, na minha vida nada é acessível, nem na minha própria casa eu tenho acessibilidade. Então, assim, eu não vejo nenhum impedimento para eu estar embarcado. Inclusive, já estive embarcada vários dias para ir para Santarém, são 4 dias. E para mim é uma situação muito tranquila, né? Mas ele teimou e realmente ele me eliminou no processo, mesmo eu entrando em certo embate assim, com ele, mas decidiu-se que iam me tirar. E realmente fizeram isso. E assim, na UFPA, um amigo meu que é do para de badminton, ele tem assim uma deficiência bem semelhante à minha, muito semelhante. Eu digo que a gente é igual, até no badminton. E ele embarcou sem problema nenhum, claro, tal como eu teria embarcado. Então, foi extremamente capacitista, isso que acabei sofrendo, né? E é um pouco traumatizante essa parte. Foi assim, quase que eu desisto da engenharia de pesca por conta dessa situação, mas depois eu pensei melhor, eu vi que haveriam outras oportunidades de eu fazer isso e que não valia a pena eu desistir da minha graduação por conta de um único ser humano capacitista que eu encontrei. E então, a especialização foi realmente tudo muito tranquilo. Graças a Deus, tenho amizades maravilhosas que, inclusive, estão aqui. Um abraço, um beijo, Ana Paula. E que, assim, sempre me acolheram. As dificuldades estruturais são comuns em todos os âmbitos. Tanto no meu trabalho formal, como servidora pública do município, tem a sua não acessibilidade, né? Tem um pouco, mas em outras partes não tem, ok? A gente tenta lidar com isso, mas também sempre estou dando aquele reforço. E o clássico, né, das universidades, que é, por exemplo, encontrar um banheiro acessível sendo um depósito de materiais de limpeza, o que é um absurdo. Absurdo. Isso aí, para mim, é uma afronta gravíssima. Eu sempre reclamo
quando eu vejo uma coisa dessa. Isso eu encontrei em todas as universidades, na UFPA, na UFRA, na UFRA de Tomé-Açu. Uma coisa básica dessa, né? Um banheiro acessível, estar ali, disponível para o uso e não está. Isso sem falar no desnível da nossa cidade, por exemplo. Eu fui para Lima, no Peru, e eu andava olhando para cima, contemplando a paisagem. Aqui no nosso estado, eu tenho que olhar para baixo, porque é muito desnivelado, e se eu não prestar atenção, eu caio sim. É normal isso acontecer, se eu estou com pressa, e na universidade também, isso é uma dificuldade. E assim, se fosse pelo menos niveladas, calçadas, assim, nossa, isso melhoraria muito a experiência acadêmica, profissional e de vida pessoal também. Eu até me perdi um pouco na pergunta, eu acho. Será que eu já respondi? Ah, sim, então, deixa eu finalizar aqui algumas perguntas que você tem que fazer, só um momento. Só tirar da apresentação. Seria mais naquele sentido, assim, de você contar, por exemplo, os principais desafios e barreiras enfrentados. Questão de acessibilidade física, atitudinal, pedagógica. Sim, sim, eu vejo aqui, eu vejo. A acessibilidade física, essa questão da estrutura, né? É bem complicado, mas assim, eu vejo que as universidades têm se esforçado e é muito bom que nós, alunos, nos possamos ouvir, para sempre falar com coordenação, com direção, tá alinhando ali que, oi, eu existo, eu também pago imposto, eu também tenho necessidade de melhora estrutural, tanto para mim quanto para você, porque todo mundo um dia vai ser idoso, né? Enfim. E tudo precisa se adequar a isso. No caso, os facilitadores e os apoiadores, né, são os meus amigos e orientadoras também. Eu não tenho nenhuma reclamação das minhas orientadoras, elas sempre me ajudaram muito mesmo. Tá, uma dificuldade também é fazer tudo sozinha. Coleta de campo, nossa, é muito difícil fazer tudo sozinha, mas dá certo. No final, a gente é forte o suficiente e dá conta de tudo. Tudo que nos é proposto, inclusive. Nesses cursos, eu fui para Mangue, onde colegas atolaram e eu consegui passar tranquilamente. O que eu não disse é porque eu vou para Mangue desde quando eu era criança, então para mim foi muito fácil. E aí, bom, várias experiências de superação, várias, 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 várias. Então, a primeira delas é ter concluído tudo, concluído a graduação, concluído a especialização, estar concluindo o mestrado, já defendi, só faltam entregar as correções, mas isso é tranquilo. Essas são as minhas maiores conquistas. E os troféus, né, do Paradesporto, que eu sou muito orgulhosa. E deixa eu ver mais. E a importância, né, dessa representatividade. Eu sei que muitos colegas meus que são deficientes, né, que têm deficiência, eles preferem continuar na questão invisível, assim, de se ocultar, de não aparecer muito, de não falar muito para não parecer vítima. Mas no caso, eu acredito que não é se falar, né, não é se vitimizar. Pelo contrário, falar é dar um grito de resistência, falar o que é preciso é uma forma da gente conseguir conquistar melhoras para todos nós, tanto pessoas com deficiência quanto pessoas que não têm nenhuma deficiência.
E também seria importante convidar para esses encontros os próprios coordenadores, diretores, pró-reitores, porque acredito que quem possa realmente tomar decisões e modificar as coisas como elas são, são essas pessoas. É a minha sugestão, assim, para os próximos encontros, caso haja, e próximas iniciativas, é convidar essa galera em peso, porque em todos os cursos eu vejo que tem, sim, as alunas com deficiência que estão ali existindo e não são invisíveis, e também têm direito ao seu lugar ao sol, têm direito a oportunidades, a entrada no mercado de trabalho, a uma boa orientação, enfim, um processo digno dentro da academia, dentro do seu âmbito profissional e também pessoal. E é isto mais que eu tenho a dizer. Muito obrigada pela atenção. Muito inspirador a sua fala, muito mesmo. Fico muito feliz de escutar a tua luta, a tua resiliência, é uma coisa extremamente admirável. Uma pergunta que eu tenho para você e para a senhora é no quesito de acessibilidade dos planos pedagógicos, assim, dentro da sala de aula, durante graduação e pós-graduação. É uma pergunta que pode parecer meio inofensiva, mas creio que é necessária. Você Perdão? percebeu? É uma pergunta que eu gostaria de fazer. Você Sim, percebeu que, durante seu período dentro da sala de aula, como estudante, você recebeu algum apoio pedagógico? Que assim, se os professores eles sabiam da sua deficiência, aí tinha toda um apoio pedagógico da coordenação, dos professores. perfeito. Bem, sim, na UFRA, na minha graduação, lá em meados de 2016 a 2022, eu estive bem assistida pelo núcleo Acessar, e, assim, facilitou no que pôde a minha vida, quando eu precisava me ausentar da universidade por algum motivo profissional, por algum motivo de saúde, eu sempre procurava por eles para falar com os professores, passarem avaliações em outros períodos, para também falar sobre estruturas. Eles vieram, no meu segundo semestre, eles vieram me perguntar o que faria eu permanecer na UFRA até o final. E eu respondi o computador. Então, com o recurso do governo federal, eu fui contemplada com um kit, que era um recurso financeiro de 5.000, para que eu comprasse alguma tecnologia assistiva que me fizesse permanecer no âmbito acadêmico. E com esse recurso, eu consegui comprar um computador muito bom, novo, e que durou até próximo já ao mestrado. Durou toda a graduação, durou a especialização e durou o mestrado, uma parte do mestrado. Então, assim, eu fui muito feliz nesse sentido de ser bem assistida. Eles fizeram obras estruturais na UFRA, onde eu passava. Eles perguntaram qual era o caminho que eu fazia, qual era o trajeto que eu fazia do portão até a minha sala ou até os laboratórios cuja pesquisa eu desenvolvia. E eles foram tentando melhorar a questão do nivelamento, melhorar, colocar rampa, corrimão, barras, no caso, né? Melhorar essa questão dos banheiros, depois que eu solicitei. Tirar o material de limpeza dos banheiros, colocaram a chave, que é muito importante. Às vezes tem até o banheiro acessível, mas não tem a chave, como é que vai, né? E aí, tudo isso eu fiquei muito grata
por eles terem feito, mas também precisa de muito mais, muito mais. E é sempre bom estar falando e conversando, e sou grata, reconheço muito o trabalho desse núcleo acessar. Muito obrigada por existir. E é isso. Fui assistida. E os professores todos tinham que saber que ali naquela sala tem uma pessoa com deficiência e que, eventualmente, a situação vai ser diferente. Ou não, depende do que. Mas, assim, em termos disso, eu fui muito feliz na minha graduação. A da pós, a pós é um pouco largada, assim, cada um por si, eles se esforçam em estruturar o UFPA, eu vejo isso. Mas, assim, é muito. Você se vira e a gente tenta te ajudar no que puder. Mas, assim, até então, não precisei de muitas adaptações. Deu tudo certo. As adaptações que eu precisava era em termos de flexibilidade no meu trabalho. Então, quem me ajudou foram as minhas gestoras, a Milene Araújo e a Angela Rosário, as gestoras onde eu trabalho. Então, foi tranquilo na medida do possível, né? Trabalhando, estudando, fazendo os dois, tentando conciliar os dois. Eu pedia concessões aqui e lá. E deu certo. E é isso. Eu fico muito feliz de escutar esse teu relato, de toda a acessibilidade que você recebeu. É uma coisa extremamente muito bonita. Eu fiz essa pergunta, não dá nem no roteiro, porque foi algo que eu fiquei pensando, sabe? É que, por muitas vezes, dentro da universidade, falo isso pela UFOPA, vários professores eles não sabem que a gente tem deficiência. Embora a gente passe pelo processo, pela cota, essa informação não chega aos professores. E isso pode atrapalhar muito o processo de desenvolvimento dos alunos, questão de acessibilidade, atividades, etc. Mas, enfim, eu agradeço muito pela tua fala, uma fala extremamente, pode ser assim, valiosa. E eu tenho certeza que nós iremos sair daqui mais inspirados pela tua fala e pela tua coragem. E quem sabe, futuramente a senhora vire uma doutora na sua área. Muito obrigada Muito mesmo. obrigada. Milena, meu coração, agora é sua vez de brilhar. Boa tarde, boa noite a todos, todas e todos novamente. Então, sou Milena Moraes, como fui apresentada, e estou cursando Direito, bacharelado no período diurno. Ingressei na Universidade de Brasília em 2018 pelo PAS, que é o Programa de Avaliação Seriada. Também fiz o Enem, mas como já tinha saído o resultado do PAS, eu passei pelo Enem, mas como já tinha passado, eu falei, tudo bem. E aí, ingressei no primeiro de 2018. Em 2019, veio o convite para mim fazer parte da chapa do Centro Acadêmico de Direito da UNB. E aí eu via vários problemas nas questões de acessibilidade. Quando eu falo acessibilidade, eu digo no âmbito geral, em todos os aspectos. Então, nós concorremos em 2019, ganhamos. Então, eu fiquei de 2019 até 2020
2 no centro acadêmico como coordenadora da pasta de acessibilidade e inclusão. E a gente tinha a coordenação, que é o antigo PPNE. Em 2020, estava na pandemia, e, por incrível que pareça, a administração superior resolveu trocar o nosso sistema que a gente utilizava do matrícula web para o cigarro. E como eu sou uma menina muito curiosa sobre esses aspectos, eu fui dar uma olhada no sistema e vi que os estudantes com deficiência visual não iam conseguir acessar a plataforma. Na época, eu não tinha cadeira no CEP. O que é o CEP? Só para explicar para quem não conhece. É o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. E eu já havia sentado com as administrações e falado que a gente não poderia ficar preso a uma coordenação, mas eles não tomavam atitudes. E aí eu fui para o SEB e falei, você está falando que nenhum estudante vai ficar para trás, mas está ficando um monte, porque não tem acessibilidade no cigarro. Na época, eles me pediram desculpas e com a semana transformou o nosso antigo PPNE, que era a coordenação, para uma diretoria, que hoje é a DAS. E com isso, nós conseguimos evoluir muito sobre o aspecto da acessibilidade, tanto que em 2021, eu com outros estudantes que foram selecionados, fizemos parte do primeiro programa de promoção de acessibilidade feito pela DAS. Então, eram estudantes de diversos cursos, com diferentes deficiências e diferentes aspectos, e que fomos olhar a política de acessibilidade dentro da universidade e ver o que precisava melhorar, em quais aspectos. Em 2021 também, eu participei do webinário que falava sobre os problemas do Brasil. E foi um debate muito rico, inclusive teve estudantes de escolas públicas, então achei muito interessante passar esse conhecimento para eles. E aí, em 2023, veio o convite também para mim integrar o Diretório Central dos Estudantes Onestino Guimarães como diretora da pasta de acessibilidade e inclusão. E eu aceitei. E aí começou outros desafios. Nós nunca houve nenhum seminário de acessibilidade e inclusão dentro da universidade. E eu olhava para aquilo e achava extremamente bizarro. Por que na escola tem a semana da inclusão e na universidade
não tem a Semana da Inclusão, ou até mesmo um seminário para a gente debater com a comunidade acadêmica. Então, eu, na época, pensei nisso, levei para a diretoria de acessibilidade e para os estudantes. Então, a gente fez o primeiro seminário de acessibilidade e inclusão, que o tema foi como universidade anticapacitista, que eu atuei tanto na mesa de abertura como na mesa de capacitismo mediano à mesa. E foi muito bonito, porque a gente também elaborou uma carta com todas as reivindicações, entregamos para a administração superior todas essas reivindicações. Em 2022, eu também fui para o ENED. O que é o ENED? Só para quem não sabe. O ENED é o Encontro Nacional dos Estudantes de Direitos. Eu sempre fui uma menina que gostei de me desafiar. Então eu falei, é mais um desafio. Por que não? Vai ser um ambiente muito rico. E fui. Lá eu passei por diversos preconceitos, tanto atitudinais, as barreiras arquitetônicas também, porque chegando lá, falaram que era um alojamento, mas eu descobri que era um acampamento e não tinha acessibilidade nenhuma. Mas eu estive presente nesse espaço e aí eu sofri uma lesão por conta do banheiro e a partir desse momento eu falei, vou escrever uma carta. Por que não? Aqui também é o nosso espaço. Não é o espaço só dos estudantes que não têm deficiência. Então, eu fiz essa carta, apresentei, ele foi aprovado por unanimidade e ficou conhecido como o protocolo Milena Moraes. E o que esse protocolo dizia rapidamente? Ele falava que os encontros nacionais teriam que pensar em acessibilidade. Todos os encontros, como intérprete de Libras e tudo que for necessário. E também eu reivindiquei para que criasse uma coordenação dentro da Federação Nacional, que é a FENED. E foi criada essa coordenação e um grupo de trabalho. Só um minutinho. Também, em 2022, eu participei da sessão especial dentro do Senado Federal, que foi a revisão da lei de cotas. E eu fui representando os estudantes com deficiência nacionalmente e mostrando a importância da lei de cotas e o que ela faz nas nossas vidas, qual é o diferencial. Em 2024, eu veio o convite novamente para mim fazer parte do Centro Acadêmico de Direito na gestão Reviva, e eu aceitei, então eu voltei a coordenar a pasta de acessibilidade e inclusão dentro da Faculdade de Direito.
E nesse mesmo ano, eu também fui convidada para fazer parte como palestrante na primeira mesa do ENED, do Encontro Nacional dos Estudantes. E aquele dia foi um dia histórico, um turbilhão de sensações de que as coisas estavam acontecendo. E nesse mesmo ano, eu fiz outra carta, novamente, para apresentar para a Federação Nacional dos Estudantes de Direito, que é a seguinte questão. Eu também fui para o CONUNE no mesmo ano, e eu fui atrás, e na UNE, na comissão da executiva da UNE, não tem a pasta de acessibilidade e inclusão. Então, eu apresentei uma carta novamente para que a Federação Nacional dos Estudantes de Direito, com a sua cadeira jurídica que ela tem dentro da UNE, ela lutasse pela criação da diretoria de acessibilidade e inclusão dentro da executiva da UNE e também criasse a diretoria de acessibilidade e inclusão dentro da própria Federação dos Estudantes de Direito. Então, foi essa atuação que eu tive. Também, em 2024, participei da 5ª Conferência Distrital dos Direitos das Pessoas com Deficiência, onde me candidatei como delegada para representar a delegação do Distrito Federal, mas como a questão de desempate é por idade, eu empatei com outro rapaz que era mais velho do que eu, então não consegui ir como delegada titular, mas fui eleita como delegada suplente da sociedade civil. E foi impressionante, porque o meu objetivo de estar naquele espaço era para conhecer e ver como ele funcionava e quais eram os debates que o governo estava querendo fazer naquele momento. Então, como eu fui eleita, os meus planos era falar com a administração superior para a gente conseguir um ônibus para poder levar os estudantes da UNB para esse espaço como ouvinte, para eles ouvirem o que estava sendo debatido. Porém, a CONAD, que é o Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência, juntamente com a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal, só o pessoal começou. A gente estão dizendo que os delegados suplentes não vão poder estar presentes na Conferência Nacional das Pessoas com Deficiência. Como assim? Isso não faz muito sentido. Até porque o titular e o suplente, eles são uma equipe, trabalham em conjunto. E aí eu fui atrás da informação e quando eu entrei no site, eu descobri que a nossa secretária, Ana Paula Feminella, tinha feito uma portaria dizendo que os suplentes estavam
fora mesmo. E aí, ninguém sabia dessa portaria. Quando eu joguei num grupo, o pessoal ficou, como assim ela tá falando que o suplente não pode ir por conta do dinheiro? Eu falei, gente, não é por conta do dinheiro, é justamente por conta dessa portaria. Então, eu não aceito esse tipo de injustiça, então eu fiz um vídeo como representante discente dos estudantes com deficiência, descendo o pau tanto no Ministério dos Direitos Humanos, como na Secretaria da Pessoa com Deficiência e no CONAD. Depois que eu soltei este vídeo, eles aceitaram eu ir como convidada, mas eu não pude ir como delegada suplente, mas acompanhei os debates. Então, o que eu percebo é que a gente ainda luta por coisas básicas. Se é um espaço que vai debater os direitos nossos, por que a gente não pode estar presente? E o que me assusta muito é a seguinte questão. São pessoas mais velhas. Eu não estou dizendo que elas não devem estar neste espaço. Esse espaço é deles. Mas a gente também precisa estar nesse espaço para entender como as coisas funcionam e poder sentir aqueles ambientes. Até porque quem vai substituir eles futuramente seremos nós. E como é que a gente vai substituir algo sendo que a gente nem conhece? Então, é bastante complicado e complexo. E na minha atuação profissional, eu estagiei no núcleo de processos judiciais dentro da Divórcio. Eu fiquei de 2022 a maio de 2025 e atualmente eu estou na consultoria legislativa dentro do Congresso. E essa é minha trajetória, tanto profissional como acadêmica. Mas para mim falar um pouco dos entraves que eu tive, assim, um dos meus maiores entraves foi quando eu entrei na UNB. Eu descobri que eu tinha direito a residir na casa do estudante universitário por conta da dificuldade do traslado, de ir e vir. Então, eu poderia trazer um acompanhante, que no caso é minha mãe, que me acompanha em todas as aulas e na minha vida diária. E minha irmã, à época, tinha 11 anos. E eles falavam que eu só poderia ter um acompanhante. Ou a minha mãe, nós deixávamos o apartamento, ou então a gente ia ser expulsa, porque minha irmã não poderia ficar aqui. Minha mãe não poderia trazer o acompanhante do acompanhante. Então, esse foi o primeiro entrave que a gente tivemos. Invadimos a reitoria. Graças a Deus, deu tudo certo. Hoje, reside nós três aqui na casa do estudante. E com isso, abre um precedente muito importante, porque as mulheres que eram descobertas, que estavam
grávida aqui na casa do estudante, elas eram expulsas e convidadas a se retirar. E a partir do meu caso, elas hoje existe um apartamento de mães, inclusive já 2 estudantes moraram aqui com seus filhos. E o outro entrave foi que na faculdade de Direito, logo quando eu ingressei, não tinha acessibilidade, então eu só poderia estudar no térreo. Eu não poderia estudar no primeiro andar e nem frequentar o centro acadêmico, porque fica no andar superior. Então, eu ouvia diversas piadinhas, sabe? A gente nunca vai poder estudar lá em cima por conta dessa estudante. E foi bizarro eu ter que ouvir esse tipo de coisa. E toda vez que eu ia falar com a administração, sempre era uma caixinha de desculpa. Não, mas é porque o prédio é tombado. Não, tem uma assinatura. E eu tive que estudar todas essas questões para quebrar essa gavetinha de desculpa, mas graças a Deus, a Faculdade de Direito e a UNB como um todo, ela tem se modificado. Hoje a gente tem um novo elevador, graças a Deus, mas foram muito entraves. Inclusive, a gente fez uma intervenção quando eu era docente acadêmico, muito importante. A gente fez um piquete onde a gente fechou as escadas com fita e mandou os estudantes usar o elevador e a gente já sabia que ele estava inoperante. Então, muitos entenderam e nem sabiam que existia elevador dentro da faculdade, mas outros foram bem grosseiros, falando que a gente estava gastando energia, rasgando as fitas e falando que aquilo era um absurdo. Então, só para concluir, o que eu tenho para dizer para vocês? Nós precisamos ocupar esses espaços. Infelizmente, os espaços nunca vão estar prontos para nos receber. Então, a gente tem que chegar e mostrar que a gente existe e que a gente está aqui. E o mais bizarro, que eu fui tanto a primeira coordenadora mulher com deficiência dentro do centro acadêmico, como também no diretório central. Então, eu percebo que as discriminações não é só porque a gente é pessoa com deficiência, mas pelo fato da gente ser mulher. Então, a gente encontra muitas barreiras e muitos desafios. É isso. Eu simplesmente estou sem palavras. Quando escuto a tua história, sempre me emociono, sempre fico muito, assim, contente de ver assim, aonde você está, o quanto você lutou para estar onde está. E quando tu mencionou sobre o CONAT, eu me lembrei perfeitamente de que eu passei por essa situação, só que, no caso, eles não deixaram a gente participar. Tínhamos conseguido parceria, apoio para a questão do material e tal, e não conseguiram. Assim, tipo, eles não deixaram. Só deixaram no último momento, entre aspas, mas não deram dinheiro para a gente almoçar e nem nada. E, assim, são situações dessas que, como você bem mencionou e pontuou,
que isso é mais por nós sermos mulheres, não somente pela nossa deficiência, sim por sermos mulheres. Só um momento. E você está me conseguindo escutar bem? Sim. E é basicamente isso. A nossa luta nos dias atuais é basicamente uma prova de sobrevivência. E eu fico muito feliz e honrada em escutar a sua história novamente, Milena. Escutar a história da Brenda, que é muito inspiradora também. E assim, novamente agradeço muito a fala de vocês. E, Milena, assim como eu perguntei para a Brenda, vou perguntar para você. Se você viu durante o teu processo dentro da sala de aula, se os professores sabiam da tua deficiência, se elas foram adaptadas, se você teve aquela assistência toda dentro da sala de aula. Então, alguns professores me ajudaram muito, foram muito importantes e estão sendo muito importantes nessa caminhada e nessa trajetória, mas alguns professores não fazem, né, o que eles devem fazer e o que é o nosso direito. A gente não está pedindo favor nenhum, não é favor nenhum. Teve um professor mesmo que foi na pandemia, eu falei com ele, professor, mas eu preciso de um tempo adicional para mim fazer a prova. Ele falou, eu não vou dar o tempo adicional para você, porque foge a regra da turma. E quando eu recebi essa fala, eu fiquei bastante assustada. Aí o que eu fiz? Fui lá no grupo da nossa turma e falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos superrodar a caixa de e-mail do professor e falar que ninguém se sente ofendido. E também liguei para a coordenadora, conversei com ela e contei o que aconteceu. E na semana seguinte, ele se retratou perante a turma inteira, falando que eu teria meu tempo adicional. Mas eu vejo que isso é um desafio muito grande e eles usam a carta de cátedra, dizendo que eles têm a liberdade e o livre-arbítrio de agir como eles bem entendem, para não dar os direitos para pessoas com deficiência. Não são todos, mas tem uma parcela que não quer garantir os nossos direitos. Essa tua fala, ela é muito, muito verdadeira e triste em se ver, porque é uma realidade de todos nós. Eu só fiquei lembrando, por exemplo, em um caso meu pessoal, em que, em um estágio, eu pedi para a professora do estágio para fazer o estágio em um lugar mais próximo da minha residência, por conta da locomoção, da acessibilidade, que seria melhor para mim. E a professora deixou. Logo depois, ela parece que mudou de ideia e falou que se ela abrisse essa exceção para mim, tinha que abrir para todos. E naquela época eu estava extremamente cansada e eu não queria, tipo assim, discutir, acabar discutindo, então eu, infelizmente, acabei deixando. E essas são situações que, infelizmente, a gente vive em sala de aula, porque a realidade é que a universidade não está pronta para a gente. Eles criam políticas de inclusão, de acessibilidade, criam. Por isso que, assim, a gente consegue migrar na universidade, mas a gente não consegue permanecer. A gente tem que lutar muito para permanecer. E esse movimento que
a gente está fazendo é extremamente essencial. Quando você mencionou, por exemplo, o evento que vocês fizeram sobre acessibilidade, o coletivo, e eu tive a honra de participar do evento, falar no evento e trabalhar nele, que foi o primeiro seminário de capacitista inclusivo da UFOPA, que foi um momento muito especial, onde a gente contou com o apoio do Núcleo de Acessibilidade para fazer um projeto maravilhoso para levar aos estudantes a respeito da acessibilidade, da inclusão. E esse evento foi tão bem aceito que, na época, passou por televisão, rádio, jornal, virou notícia. E isso é muito importante e mostra que é necessário que a gente sempre mostre quem nós somos. É necessário que a gente mostre que nós estamos aqui para permanecer. Nós estamos aqui nesse sentido, nós precisamos permanecer, tomar conta desse espaço. Precisamos lutar pelos nossos direitos. Porque, como você disse, a gente não quer assim só uma gracinha, um valorzinho, não. É o nosso direito. Nós temos direito, então tem que ser cumprido o direito. E, assim, eu fico extremamente feliz, extremamente contente por estar nesse momento, você aprenda, tendo essa fala tão necessária para todos nós. Porque eu sei que, a partir daqui, todos que estão aqui, pessoas com essa deficiência, irão sair com uma outra visão. E isso é extremamente importante. Então, nesse caso, eu te agradeço muito e sou muito feliz pela presença de vocês. E vamos abrir nosso espaço para perguntas. Quem que você vai ser pergunta? Pode levantar a mãozinha. É livre. Ou também escrever aqui no chat, que eu posso ler aqui para vocês. Uma fala aqui de uma colega foi o seguinte: pelas falas, consigo pensar que precisamos de cada vez mais pessoas com deficiência nas universidades. Somos resistência e pioneiras em nossas universidades e cursos. Parabéns pelo evento, manas. Vocês querem falar algo a respeito disso? Pode falar, Milena. E uma coisa que eu queria ressaltar, na verdade, duas coisas que me chamou bastante atenção e eu acho que tem que mencionar aqui. Uma das coisas que as pessoas não conseguem entender, por exemplo, eu que utilizo minha cadeira de rodas para me locomover, é que a cadeira faz parte do meu corpo. Ela não é simplesmente uma cadeira. Esses tempos aí atrás mesmo, eu ouvi uma fala da seguinte: não, é privilégio só uma moradora da casa do estudante usar um elevador. E falaram para mim: você tem que aceitar ser carregada, porque é simplesmente uma ajuda. Não, eu quero ser independente, eu quero ter o meu direito de ir e vir resguardado, como a própria Constituição menciona e garante, que é para todos, independentemente de ter deficiência ou não ter. E o outro dado que me chamou bastante atenção, estou assustada e tentando deglutir este dado, é que o IBGE e o Censo já soltou os dados desse ano de pessoas com deficiência regularmente matriculadas no ensino inclusivo e no ensino especial. E o que me chamou a atenção, eu não me recordo o número exato,
nesse presente momento, mas o número de pessoas matriculadas no ensino inclusivo é baixíssimo. E no ensino especial é gritante, muito assustador. E o que me assusta bastante é que isso vai impactar tanto no mercado de trabalho quanto na universidade. Se ele não consegue chegar na universidade, como é que eles chegam no mercado de trabalho? E como é que eles se tornam um ser crítico? Porque a gente se torna um ser crítico a partir da educação. E o BPC, a gente sabe que ele é um valor muito irrisório. E o BPC também não tem que ser para sempre. A gente não quer viver nas costas do Estado. A gente quer ser um cidadão como os outros. Mas a gente precisa de oportunidade. É isso. A sua fala como sendo inspiradora. E isso que você falou é muito verdade. Muitas pessoas têm aquele pensamento de falarem, por exemplo, que nós pessoas somos portadoras de deficiência. Como se a deficiência fosse um acessório, uma mochila que a gente poderia deixar em casa e sair sem. É, por exemplo, aquele mito com o autismo, portador de autismo. Eu não vou deixar o meu autismo na mochila e, no caso, autismo em casa e sair sem autismo. Não posso, autismo. Eu sou uma pessoa com deficiência, não portadora. São termos, assim, que são extremamente capacitistas e tristes de se ver na realidade. Porque as pessoas, elas veem, elas falam que pessoas com deficiência, elas portam deficiência, elas são incapazes, Tatinha, ela não consegue fazer isso. E isso são falas extremamente erradas. Porque nós somos, sim, capazes. Somos capazes de andar sozinhas, somos capazes de fazer várias coisas com autonomia. Claro que nós precisamos de apoio, TPT na nossa deficiência, vai ser um apoio. Nós somos independentes e livres, como a Constituição, como você citou agora, Milena. E é muito importante isso, que a gente passe essa mensagem para todos. Porque nós somos capazes. E por isso que nós precisamos sempre entrar nesses espaços de fala. É necessário que a gente sempre debata sobre isso e mostre que nós somos, sim, capazes. A Milena é capaz, a Brenda é capaz, você está aqui, por exemplo, Liliane é capaz, Tainara é capaz, Valdinei é capaz, todos nós somos capazes de fazer o que a gente quer. E isso é algo que, com ou sem deficiência, a gente é capaz ainda. E é algo muito inspirador, novamente, escutar essa fala a fim de você. Entrando aqui no chat, houve outra conversa, outra fala. Nós, cadeirantes, temos pouca independência, então cada coisa que a gente faz sozinho ou sozinha é uma vitória e um alívio. Ninguém quer depender de outra pessoa para tudo. Milena? Sim, isso é extremamente real. A gente quer ter nossa independência e se tornar cidadãos independentes e fazer nossas coisas, construir a nossa família, tomar uma. Eu fico assustada. Às vezes eu vou com a minha mãe, com meus amigos para faculdade, pro barzinho, e as pessoas, tipo, olham para mim com olhar, tipo, como assim ela tá bebendo? Mas eu sou um ser como qualquer outro. Eu gosto de dançar, eu gosto de tomar um. E tá tudo bem. Inclusive, foi bem chato uma situação em que o próprio segurança chegou na mesa, apontou para mim e falou: quero sua identidade.
e eu tive que mostrar a minha identidade. Então, isso ainda é muito chato. Igual eu falei e volto a frisar, né? Nós estamos lutando ainda por direitos básicos. Ainda não conseguimos avançar o quanto deveríamos ter avançado. E só para encerrar, uma fala que eu queria deixar muito bem claro é a participação política mesmo. A representatividade dentro dos poderes, a gente não tem tanta voz e nem representatividade. Por exemplo, nós temos a Mara Gambini como senadora e um outro que eu não me recordo o nome agora, mas sendo cadeia gigante. Eles criaram as cotas das mulheres para os negros, mas para pessoas com deficiência não. E dizem que é a casa do povo. Mas aí eu pergunto, que povo são esses? Pontual sua fala e essencial. Enviei aqui no chat novamente o link de frequência para a certificação desta roda de conversa, que vai entrar no E23, que lá vai solicitar seu nome completo, CPF, e-mail, telefone para contato, para poder ser emitido a certificação do evento, que é de 2 horas. Bom, gente, temos mais um tempo para mais alguma pergunta, para a Milena, para a Brenda. Fique à vontade para falar. A Emanuela falou que as pessoas têm o hábito de falar com as pessoas que estão nos acompanhando para perguntar coisas sobre a gente, como nome, etc. Eu posso falar um pouco disso, assim, também vou para a Milena e a Brenda falarem. E isso é uma coisa extremamente péssima. Por exemplo, por muitas vezes, eu falo isso enquanto espectro autista, por muitas vezes a gente tem vergonha de usar o colar de identificação e estar acompanhada. Assim, porque as pessoas têm aquela visão de que só porque nós estamos acompanhados, estamos com colar de identificação, é porque aquela pessoa é nosso suporte. E falo com a pessoa, já aconteceu isso comigo, eu com meu namorado, eu com colar de identificação, e as pessoas falaram com ele, perguntando se eu estava bem, ao invés de perguntarem para mim. São coisas, assim, extremamente horríveis, que a gente necessita eliminar na nossa sociedade. Milena pode falar e depois aprenda. Isso é extremamente real. E isso começa nem é da sociedade, mas do próprio profissionais, que os médicos, quando eu vou ao médico, não vêm falar diretamente comigo e perguntar para mim, igual um médico queria que eu fizesse uma determinada cirurgia, minha mãe estava do meu lado e ele, não, mas é a senhora que tem que decidir, como se eu não estivesse lá presente. Isso é horrível, é uma sensação de impotência, sabe? Você está falando sobre mim e não está falando comigo. Como assim? Quem vai decidir é um terceiro? E aí a minha mãe jogou para mim, mas mesmo assim ele não quis falar comigo. Ele voltou para ela novamente. Gostaria de comentar, Brenda? Sim, isso acho que é canônico, um evento canônico na vida da pessoa com deficiência, né? Estar ali numa interação social e aí alguém te abordar indiretamente, né? Isso acontecia muito comigo quando
eu era adolescente, criança, adolescente, né? Que eu era muito acompanhada pela minha avó, por onde eu ia. E aí as pessoas se perguntavam de mim pra ela. Ah, como é o nome dela? Ah, e tal, o que que ela tem, não sei o quê. E eu sei falar desde antes de 1 ano de idade, eu já sabia falar muito bem. E assim, eu não. Toda vez que eu percebo essa situação, esse tipo de interesse, desinteresse da pessoa, né, em olhar nos olhos e se comunicar, eu perco interesse igual. Também não quero conversar mais contigo. Eu não tô nem aí, não agrega nada na minha vida. Então, agora na vida adulta, né, eu já não sou mais acompanhada por ninguém. A minha deficiência, ela me permite que eu me locomova para os cantos e as pessoas são obrigadas a me olhar e falar comigo, perguntar de mim para mim. Então, isso é uma coisa assim que eu só fui conquistar porque eu tive que viver a minha vida adulta, né? Responder pelos meus atos, ter minhas próprias responsabilidades. Não precisei mais estar acompanhada de ninguém. E aí, então, eu vejo uma melhora, mas assim, e se eu tivesse realmente acompanhada ainda por alguém? Até hoje, às vezes, acontece de eu estar com amigas, por exemplo, e assim, numa festa, e eu correr daquele conhecido ali se apresentar e tal, e assim, não existe, tu não existe, assim. Então, o que que eu faço, né? Como sempre, é também ignorar a existência dessa pessoa, que eu não quero mesmo que ela esteja perto de mim. E, enfim, a luta é muito grande, como a Milena falou, é basilar, coisas básicas, sabe? Às vezes, até na própria comunidade de pessoas com deficiência, às vezes a gente tem essa dificuldade, um não consegue compreender as limitações do outro, e dirá pessoas que não têm nenhuma deficiência, não têm nenhuma dificuldade de locomoção, sabe? É um nível assim, quase que extremo de diferença, mas eu espero que futuramente, né, cada vez mais a gente tenha essa conversa e as pessoas se conscientizem de que elas também são diferentes e que elas também podem parecer estranhas, e que isso é normal ser diferente, ter um rostinho assimétrico, né? Andar de cadeira de rodas, ou ter uma dicção diferente. Isso não vai afetar o julgamento da pessoa, isso não quer dizer nada. E eu só, assim, pela minha autopreservação, né? E pelo bem da minha autoestima, graças a Deus é muito boa. Eu ignoro. Eu procuro estar me cercando de quem conversa comigo, quem me procura, quem fala comigo. Inclusive, os colegas que estão aqui, amigas que estão aqui me assistindo. São exemplos de pessoas que eu encontrei assim, que eu nunca me senti. Ah, eu sou uma pessoa com deficiência, essa pessoa não. Não, sempre me tratou assim, mal, sabe? Isso é incrível. E existem muitas pessoas assim, com essa consciência, com esse nível de, sabe, saber conviver, de lidar com a diferença do outro. O primeiro passo é isso, saber que o outro é diferente de muitas formas, é um outro universo, é uma outra situação. É necessário que haja um olhar para si também, sabe? Porque eu acredito que quando a pessoa ela te olha e tem alguma certa aversão, é porque algo dentro dela está muito errado e ela não consegue lidar com isso. Então, eu fico assim com certa pena da pessoa que tem essa limitação, assim, de ter esse preconceito
com outro mesmo, sabe? Aspecto físico, com aspecto de fala, de se expressar, de ser. Tantas questões a melhorar no mundo, a gente ainda está batendo nessa tecla, enquanto muitos países desenvolvidos, a gente percebe que é uma outra educação, assim, poxa, não tô, aqui não estamos tão distantes desse tipo de educação, porque temos internet, temos inúmeros materiais, esse tipo de ação também, conversas, rodas de conversa, de palestras. Eu creio que vamos chegar lá, né? Em algum momento, ter essa dignidade, esse respeito, de ir e vir e ser respeitada pelo que somos, mulheres, né? Principalmente essa questão de gênero é muito forte também. Eu sofro mais violência de gênero do que por ser uma pessoa com deficiência, inclusive. Então, assim, realmente essa pauta ela vem muito agregar nesse sentido, de que pessoas precisam acordar para a vida e saber que a gente também é gente, que a gente trabalha e conquista as coisas e faz ciência e bota o mundo para girar também, tal qual todo o resto. E é isso, gente. Muito obrigada pela sua oportunidade, Liliane, Eduarda, Milena, todos que estão aqui participando. Muito grata mesmo. Pode falar, Milena. E uma coisa que eu gostaria de pontuar é que a discriminação começa muitas das vezes dentro da própria família. Minha mãe e minha irmã sempre me apoiaram em todos os meus sonhos, mas o resto da família não. Então era tipo, deixa o estudo da menina de lado, ela não vai chegar em lugar nenhum. Tinha vergonha de eu estar nos espaços com a família, então muitos eventos eu não estava presente porque ia dar trabalho, porque eu não ia conseguir chegar até lá. Então, o preconceito começa dentro de casa, não é fora dela. Isso é muito assustador. E por isso que a gente precisa lutar juntos. E o que a sociedade também não consegue entender é que cada deficiência é uma deficiência e ela vai demandar de coisas específicas. Nós não somos iguais. Mesmo a comunidade com deficiência, ninguém é igual a ninguém. É isso. Eu também peço a fala, porque isso aí, meu Deus, isso foi muito verdadeiro. Olha, o primeiro capacitismo é sempre dentro da família. Mas, assim, por exemplo, na minha família, eles são muito super protetores comigo. Sempre foram, não me deixavam fazer nada. Eu sempre fui uma criança muito levada, que corre, que cai, que brinca, que sobe nas árvores, faz o negócio, assim, sabe? Mas só que sempre teve esse embate de superproteção e tudo mais, mas se a pessoa com deficiência não se impor, não vai para frente isso. Eu só consegui fazer uma universidade porque eu sentei e quis estudar e quis evoluir na minha vida. Tem outros caminhos, né? Não somente esse, mas eu encontrei esse. E assim, por exemplo, aqui ninguém entendia por que eu queria arrumar um emprego, por exemplo, uma coisa assim. Poxa, todo ser humano tem que ter direito, né, a seus vencimentos, seu recurso financeiro, para fazer o que quiser. E assim, desde sempre eu trabalhei.
Pessoas aqui ficam com a cara assim, brava comigo, porque tu tem tudo aqui. Pra que tu quer trabalhar? Tem que só estudar e ficar assim, não. E tanto é que esse concurso que eu passei do município, eu fiz ele de teimosa, ninguém soube que eu ia fazer. E eu fiz, e no último momento vazou que eu ia fazer. Tentaram até me botar para baixo, falar, não, isso aí, tu vai ficar estudando e trabalhando, tu vai se cansar muito, não sei o quê, coisas assim, nada a ver. E fui lá e bati o pé e provei que eu posso fazer o que eu quiser, na verdade. Eu posso trabalhar e estudar. Enfim, se eu quiser viajar para outro canto, eu vou fazer. E não é ninguém, nem da minha família, nem vizinho, nem ninguém mesmo que vai me impedir. Só quem pode me impedir é as limitações dentro da minha própria cabeça que eu mesma luto todos os dias contra, né? É somente tá tudo na nossa cabeça. E a gente não pode aceitar ninguém, nem da nossa família, nem nossa mãe, nosso pai. Não pode aceitar que eles têm nos limitar. A gente tem que ir à luta. Conseguiu? Ótimo. Não conseguiu? Tenta de novo. Eu tentei o mestrado 9 vezes. 9 vezes, eu não desisti. E é isso, a vida é assim. Tem que tentar. Se é um sonho, sonho é um sonho, é individual é de cada um. Ninguém tem que colocar o dedo no teu rosto e falar, esse teu sonho tu não vai conseguir realizar, isso não existe. Não existe, isso é uma crença limitante que, infelizmente, muitas pessoas com deficiência, elas se afundam nessa situação, sabe, de comodismo, de marasmo, porque tá cômodo por causa da família, mas é preciso se impor. Obrigada. Muito obrigada, meninas. E assim como a Milena disse, nosso limite será somente no céu. E assim, é exatamente isso. Nós temos sempre que ser fortes, acreditarmos em nós mesmos, porque a gente consegue. Nós conseguimos sempre. Nós não entramos somente na universidade a ponte cota, e sim porque a gente merece. Nós somos merecedoras disso. As cotas nos achutam muito, mas nós somos merecedoras. E assim, novamente é uma honra, um prazer imenso ter a fala da Milena, da Brenda e tantos mais relatos nessa reunião tão maravilhosa. É simplesmente um prazer, um privilégio. E, enfim, gente, novamente agradeço muito a presença de vocês. Milena e Brenda, irei dar para vocês alguns minutinhos para vocês fazerem seus agradecimentos, petitas e divulgar mais do seu trabalho. Fiquem à vontade. Gostaria de agradecer o convite e falar que eu fico muito honrada e muito feliz. Eu vejo o tanto que vocês da UFOPA também são resilientes em vários aspectos, não só nos direitos das pessoas com deficiência, mas a questão indígena também, que é muito complicado, e queria me colocar à disposição. Sempre contem comigo. Sempre estarei aqui para apoiar e agradecer a Brenda também pela contribuição e ver que eu não estou sozinha nessa caminhada, são muitas pessoas e juntos seremos mais fortes e resilientes. É isso, gente. Muito obrigada. Bem, por aqui também só agradecimentos. O último encontro que eu tive nesse sentido já faz muito tempo e agradeço a Eduarda, agradeço a Milena pela participação, agradeço pela Liliane.
Parabéns, gravidinha, pelo convite. Se não fosse ela, eu ia passar batido. E, assim, convidei outros amigos também, que têm deficiência, que também estão no processo de pós. Mas, assim, é bem difícil, né? Tem toda uma dificuldade para querer, para participar, para se compreender, para se aceitar. Tem todo um processo que eu acredito que um dia vai ser superado, mas que realmente hoje eu estou muito feliz de compartilhar da minha trajetória com vocês. Eu tive a oportunidade de ver umas fotos antigas e pensar, passou um filme assim na minha mente, na minha cabeça, de tantas coisas que eu nunca nem imaginava que pudessem acontecer comigo dentro do âmbito acadêmico, dentro do âmbito profissional e pessoal também. E assim, o que mais, né, me espera, nos espera aqui para frente, eu acredito que nós venhamos a evoluir, que nós venhamos a melhorar a qualidade das nossas vidas e que também possamos inspirar outros a falarem também das suas histórias, das suas dificuldades, das suas conquistas, dos seus altos, dos seus baixos, porque somos, existimos e resistimos e somos maravilhosos, cada um a sua especificidade, cada um com suas habilidades e só gratidão mesmo. Muito obrigada pela atenção de todos. Beijos a quem está aqui, minhas amigas me assistindo, Jaqueline. Muito obrigada, Ana Paula, a todos os outros que eu não conheço, mas muito obrigada por estarem aqui nos ouvindo e partilhando também. Espero que vocês tenham um ótimo feriadão, bom descanso. E também, para qualquer eventualidade, me chamem. Eu gosto muito de estar nessas discussões, envolvida nesses movimentos. E faço à disposição a todos. Eu vou colocar o meu Instagram aqui para quem quiser compartilhar alguma coisa, falar, me contactar. E é isso. Muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E é isso. Muito obrigada. Então, nesse caso, eu vou encerrar aqui a transmissão da chamada. Milena, não sei se já falou, meu amor, peço mil desculpas. Eu acabei esquecendo. Eu só vou colocar meu Instagram também, caso alguém queira entrar em contato, conhecer um pouco mais da minha trajetória. Perfeito, claro que você agradece aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. E vou encerrar a ligação. No caso, a chamada, a gravação. Ela será disponibilizada pelo YouTube. E quem ainda não fez o seu, a sua, se inscreveu no, inscreveu não, perdão, entrou no link da frequência, entrem para tirei da carga horária do evento. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo. E um momento.